Boa noite, meus caros amigos, amigas que acompanham a nossa live nessa segunda-feira, às 7 horas da noite, onde eu procuro responder aqui algumas perguntas dos nossos amigos. Vamos rezar, pedindo ao Senhor a sua graça. Boa noite, meus caros. Pedindo a sua graça, pedindo a sua bênção, porque as perguntas que chegam nem sempre são fáceis de responder. Então, conto com a sua oração, tanto para mim quanto para você também, para que a gente possa se esclarecer conforme aquilo que a igreja nos oferece. Ok? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo. Vinde encher os corações dos vossos fiéis nesta noite e acendei em nós o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei, Senhor, que apreciemos todos nós retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Nós te pedimos, Senhor nosso Deus, que envie a nós o teu Santo Espírito para que possamos, Senhor, compreender retamente todas as coisas, segundo a santa doutrina católica. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, meus caros amigos e amigas. Estamos aqui já para responder as perguntas que chegaram pelo YouTube, também pelo Facebook. E eu quero fazer aqui antes uma observação, né? Há perguntas que a gente encontra uma resposta bem clara, direta nos documentos da igreja. Mas há perguntas que não têm uma resposta direta. Então, eu dou aqui uma opinião, tentando basear essa opinião na doutrina católica, na moral católica, mas nem sempre a gente pode dar uma resposta assim muito objetiva. Bom, aí cada um fica com aquilo que achar melhor, tá certo? Vamos começar então, temos aqui as perguntas que chegaram pelo Facebook, do Davi Abreu. O Davi pergunta o seguinte: sou católico, mas por favor me explique uma coisa que eu não entendo. Por que nas romarias muitas pessoas transportam imagens se referindo a elas como santas? Isto é ignorância delas. Não só em romarias, minha mãe, por exemplo, recebe a imagem de Nossa Senhora frequentemente em casa. E a mulher que vai levar, ela diz quando chega que foi levar a santinha. Fique sem entender por que se referem como santa a uma mera imagem. O Davi, não é que a imagem seja a santa. Não, Davi, entenda bem. A imagem representa a santa. A santa está no céu. Nossa Senhora está no céu. A imagem é aprovada pela igreja. Lá por volta do ano 700, mais ou menos, e 87, houve um concílio na história da igreja, chamado Concílio de Nicéia II, que estudou a questão das imagens. Por quê? Porque houve, na época, por volta do ano 780, uma heresia chamada iconoclasmo, que era o seguinte: a quebra de imagens. Isso aconteceu no Oriente. E foi um problema muito sério, inclusive teve conflitos, até morreu gente, os monges foram muito perseguidos, porque os imperadores bizantinos se tornaram hereges também. Bom, então a igreja fez ali o Concílio de Nicéia II, no ano de 787, e o concílio aprovou perfeitamente o uso das imagens. E o concílio fala claro, não para serem adoradas, não, mas para serem veneradas. Ou seja, assim como você tem a fotografia do seu pai, da sua mãe, né? Não sei, às vezes até na mesa de trabalho, não é para você adorar ali seu pai e sua mãe, que às vezes já morreu, não. Mas é uma lembrança, é uma veneração. Então eu gostaria de colocar aqui o que o catecismo fala, por exemplo, sobre as imagens. Parágrafo 1159, 1159, ele traz aqui o que a igreja concluiu lá nesse Concílio de Nicéia II, no ano 787. Né?
Então ele diz assim, por exemplo, no parágrafo 1159, ele diz assim: a imagem sacra, a imagem sagrada, o ícone litúrgico, representam principalmente Cristo. E também outros santos, né? Depois ele fala aqui, trazendo uma conclusão lá do concílio, ele fala assim, conclusão do concílio de Nicéia: para proferir sucintamente nossa profissão de fé, conservamos todas as tradições da Igreja, escritas ou não escritas, que nos têm sido transmitidas sem alteração. Uma delas é a representação das imagens, que concorda com a pregação da história evangélica. Crendo que de verdade, não na aparência, o Verbo de Deus se fez homem. E depois traz uma outra citação ainda do Concílio de Nicéia II. Na trilha da doutrina divinamente inspirada de nossos santos padres e da tradição da Igreja Católica, que sabemos ser a tradição do Espírito Santo, que nela habita, definimos com toda certeza e acerto que as veneráveis e santas imagens, bem como as representações da cruz preciosa e vivificante, sejam elas pintadas de mosaico ou de qualquer outra matéria apropriada, devem ser colocadas nas santas igrejas de Deus, sobre os utensílios, olha aí, e as vestes sagradas, sobre as paredes e em quadros, nas casas e nos caminhos, tanto a imagem de Nosso Senhor, Deus e Salvador Jesus Cristo, como a de Nossa Senhora, a Puríssima Santíssima Mãe de Deus, dos santos anjos e de todos os santos justos. Então, você vê que a igreja está no catecismo, você pode ver aí a partir do parágrafo 1150, aprova o uso das imagens, mas não é para ser adorado, é para ser venerado. Ok? Nós só adoramos Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, a Santíssima Trindade. Mas por que então que a imagem é importante? Uma imagem, ela representa para nós católicos 3 realidades importantes. Primeira, a imagem representa uma pessoa que está no céu e que viveu segundo a vontade de Deus. Então, é um modelo de vida para nós. Então, se olha uma imagem, por exemplo, de Nossa Senhora, você deve lembrar que Nossa Senhora foi aquela mulher humilde, santa, que fez a vontade de Deus. Eu devo, então, imitar a vida dela. Segundo, a imagem lembra que aquela pessoa está no céu, e no céu ela intercede por nós sem cessar. Ensina a doutrina católica. Então você pode pedir a intercessão dela. Ok? Terceiro, a imagem lembra que aquela pessoa é santa por graça de Deus, por obra de Deus. Não é porque Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Então, o santo chegou à santidade por graça de Deus. Então, quando você venera um santo, cultua um santo, você está dando glória a Deus. É o terceiro motivo da representação de uma imagem. Entendeu? Então, quando as pessoas carregam as imagens, Davi, não é uma idolatria. E não é ignorância também, não. É essa devoção às imagens que a igreja sempre reconheceu. Certo? Eu escrevi um livro que, se você quiser aprofundar, eu chamei de Intercessão dos Santos, onde eu coloco ali um capítulo sobre as imagens e sobre as relíquias. Ok? E escrevi um livrinho também sobre a veneração de imagens. Tá? Aqui está o Intercessão dos Santos, onde tem também o subtítulo Imagens e Relíquias. Aqui você pode aprofundar esse assunto. E eu tenho um pequeno livro, né? Esse daqui, ó, que é dentro de uma coleção que eu chamo de coleção Formação Católica, são livretos. Esse aqui, Por que venerar as santas imagens? Por que venerar as santas imagens? E esse outro aqui, né? Por que os católicos veneram, né, as relíquias? Por que venerar as relíquias e por que venerar as imagens? Ok? Tudo tem fundamentação na doutrina católica, na tradição da Igreja dos Santos. Kiko o Grande fala sobre o dízimo. Eu devo dar em dinheiro para a igreja ou eu posso dar os 10% diretamente para uma pessoa que está necessitando muito de ajuda e eu quero ajudar pelo amor de Cristo? Kiko, o que a igreja fala sobre o dízimo? O catecismo da igreja, quando fala do dízimo,
ele diz assim, que a gente deve, ele não usa a palavra dízimo. Aliás, o Novo Testamento não tem a palavra dízimo. A palavra dízimo você só encontra no Antigo Testamento. Então é muito bonito e muito bom aquela pessoa que pega 10% de tudo que ganha e dá para a igreja, dá para Deus, é muito bonito. Mas veja, nem o catecismo e nem o Código de Direito Canônico obrigam que você dê 10%. E eu quero ler aqui exatamente no parágrafo do catecismo que fala disso, né, para 2043, quando fala dos mandamentos da igreja, exatamente o quinto mandamento da igreja, exatamente aquele que antigamente a gente falava assim, pagar o dízimo segundo o costume. O que era o segundo o costume? Segundo aquilo que a igreja fixava. 1%, 2%, 3%. O dízimo aqui, conforme está no catecismo da igreja, no quinto mandamento da igreja, né? Você pode ver no parágrafo 2043, tá? Diz assim, o quinto mandamento, ajudar a igreja em suas necessidades. Recorda aos fiéis que devem ir ao encontro das necessidades materiais da igreja, cada um conforme as próprias possibilidades. E também o Código de Direito Canônico, no cânon 222, diz isso. Então, a igreja não obriga que você dê 10%. É muito bonito se você quiser dar o 10%, até mais. Bom, como a igreja não obriga que você dê 10%, eu penso que você pode dar à igreja uma parte e dar uma parte para os pobres que você quer dar. Não vejo problema nisso, né? Porque se a igreja dissesse, não, tem que dar 10% para a igreja, mas não há essa obrigação. Não há mesmo. Estou falando dos documentos da igreja, certo? Mas eu repito, hein, é bonito a pessoa dar 10% para a igreja se ela quiser. Professor, meu filho, pergunta da Maria Batista. Professor, meu filho vai casar com uma moça adventista do sétimo dia, né? Eu sou católica, ele nunca vai à igreja, estou preocupada, não sei o que fazer. Dê uma palavra, o que fazer? Bom, Maria Batista, se o seu filho foi batizado na igreja católica, se ele é católico, você tem que dizer para ele o seguinte, que o casamento lá na igreja, né, adventista, não é válido para a igreja católica. A igreja católica não reconhece como lícito e válido um casamento de um católico com uma protestante na igreja protestante, a menos que, em alguns casos especiais, o bispo possa reconhecer e autorizar isso. Mas são casos especiais. O que fazer? Bom, você fala que o teu filho nunca vai à igreja, então parece que o teu filho não tem religião, né? O que vai acontecer? Eu acho que com o tempo ele vai seguir a cabeça dela. Ele vai se tornar, né, adventista. Pode ser, estou aqui conjecturando. Então eu penso que o que você pode fazer como mãe, ele já é maioridade, já vai se casar, eu penso que você deveria atrás de tudo isso. Meu filho, a única igreja para nós católicos é a igreja que Cristo fundou. A igreja católica apostólica romana que fundou sobre Pedro e sobre os apóstolos. Ok? Então você não deve abrir mão da igreja católica. É o que eu falaria para um filho meu. Eu procuraria esclarecer a ele, mostraria o catecismo, por exemplo, lá no parágrafo 800 e pouco, que fala da importância da igreja católica para a nossa salvação, com os mandamentos, com os sacramentos, com a missa e tudo mais. Entende? É difícil você mudar a cabeça do seu filho se ele não tem ainda uma religiosidade, né? Não tem ainda a fé nas coisas da igreja. Valéria Dornelles, como saber da formação cerimonial ou oficial de uma pessoa como ministra? Valéria, eu penso que a ministra da Eucaristia, ou o ministro da Eucaristia, né? Ministro da Comunhão da Eucarística, tem que ser uma pessoa que conheça bastante sobre a Eucaristia, né? Estude profundamente a Eucaristia. Eu, por exemplo, escrevi um livro que é um resumo de 5 livros de São Pedro Julião Eymar, um santo apaixonado pela Eucaristia, um livro que eu chamei O Segredo da Sagrada Eucaristia. Por que eu chamei de Segredo da Sagrada Eucaristia? Porque São Pedro Julião Eymar diz que muita gente não conhece profundamente o que é a Eucaristia. Então,
Eu fiz um resumo das obras dele, coloquei nesse livro O Segredo da Sagrada Eucaristia. Então, a primeira coisa que eu penso que um ministro extraordinário da comunhão eucarística, ou quem chama de ministro da Eucaristia, tem que conhecer bem esse sacramento, né, da Eucaristia, a grandeza dele. Segundo, tem que ter uma devoção profunda à Eucaristia. Terceiro, que deve viver uma vida eucarística, ou seja, adoração ao Santíssimo, frequência à missa sempre a comunhão frequente, né? E também conhecer a doutrina católica. Eu penso que é isso, né? Agora, com relação à parte litúrgica, é preciso conhecer o que se deve, por exemplo, realizar no seu serviço de ministro, né? Então, eu escrevi também um livro sobre isso, né? Para entender e celebrar a liturgia, onde tem ali um documento chamado Redemptionis Sacramentum, do Papa João Paulo II, que explica direitinho como é que deve ser a Eucaristia, como é que não pode ser, né? Por exemplo, eu gostaria de explicar aqui algumas coisas, por exemplo, que não pode acontecer. O ministro da Eucaristia, por exemplo, não pode negar a Eucaristia para uma pessoa que vai comungar. Ah, mas essa pessoa aqui é divorciada. Essa pessoa não é problema do ministro, é problema da pessoa com Deus. Entende? Então, o livro é esse, para entender e celebrar a Eucaristia. Então, o ministro não pode negar a comunhão a uma pessoa. Tá certo? Bom, supondo que a pessoa não esteja vivendo de acordo com a fé católica, certo? Outra coisa, o ministro não pode, né, por exemplo, deixar que a pessoa pegue a hóstia sozinha. Não pode. A hóstia não pode ser colocada, a âmbula não pode ser colocada sobre o altar e a pessoa vai lá e pega. Não. Tem que o ministro entregar para a pessoa. Segundo, como é que a pessoa deve comungar? Ou receber na mão, fazendo um trono, né, e recebendo o Cristo ali, colocando na boca, na frente do ministro. Ou então, a pessoa pode receber diretamente na boca. E ninguém pode negar a Eucaristia para a pessoa se ela quiser comungar na boca. Isso tem documento seríssimo do Vaticano dizendo que seria um abuso alguém negar a comunhão a uma pessoa que queira comungar na boca ou de joelho. Eu tenho esse documento comigo no meu computador aqui e eu mando para as pessoas que querem saber. Entende? Então, não tenha... então é preciso saber essas coisas, entendeu? O que o ministro deve assim se comportar como na parte litúrgica. Bom, Jurema Campos, professor, pesquisando, descobri que a palavra espiritismo não existia no tempo dos hebreus. É uma palavra inventada por Allan Kardec, o fundador do espiritismo, né? Como o senhor explica isso? Bom, o Jurema, quando você pega a Bíblia, por exemplo, da Ave Maria, ela traz a palavra espiritismo. Por quê? Você pega lá, por exemplo, o livro do Deuteronômio, né, no capítulo 9, lá quando fala da proibição, né, do espiritismo, então aparece aqui, né, a palavra espiritismo, né? Agora, se havia ou não lá no tempo dos judeus, o que acontece? Acontece que, aliás, eu falei capítulo 9, não, capítulo 18. No capítulo 18, versículo 11, né, quando o texto fala aqui, Deuteronômio 18, né, eu vou ler a partir aqui do versículo 9, porque esse texto é interessante, né? Quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá, não porás a imitar as práticas abomináveis da gente daquela terra. Não se ache no meio de ti quem faça passar pelo fogo teu filho ou tua filha. Eram aqueles cultos pagãos que eles jogavam crianças ao fogo, né, para os deuses Moloque. Nem quem se dê à adivinhação. Isso aqui é prática espírita. Ou à astrologia, ou aos agouros, ou ao feiticismo, à magia, ao espiritismo, à adivinhação ou invocação dos mortos. Então o texto fala em invocação dos mortos. Isso é espiritismo. Então, mesmo que a palavra espiritismo não existisse assim, na língua hebraica, mas o conteúdo dela está ali. Invocação aos espíritos, que era proibido. E isso
é o que faz a prática espírita. Entende? Então, por isso que aparece na Bíblia, você pode ver aí, Deuteronômio, capítulo 18, versículo 11, aparece a palavra espiritismo. Os tradutores da Bíblia acharam que deviam colocar isso daí. Marli Fon, me desculpe o que eu vou falar, não estou julgando, mas eu vi um vídeo no YouTube em abril de 2019 em que o Papa visitou líderes do Sudão do Sul e não só ajoelhou, mas beijou os pés desses líderes. Como ficamos se tem tantos padres e bispos cardeais falando que o Papa é um antipapa? Isso não é só no Brasil, mas em vários lugares do mundo. Bom, primeiro, eu não conheço nenhum bispo e nenhum padre que realmente chame o Papa de anticristo, como a pessoa está, ou antipapa, né? Não conheço, sinceramente. Agora, ele não é antipapa, porque o que é um antipapa? Na igreja já teve 37 antipapas. O que é um antipapa? O antipapa acontecia quando já tinha um papa legítimo e um grupo de cardeais, às vezes, se rebelava e elegia outro papa. Não, o Papa Francisco foi eleito legitimamente. Ele não é antipapa. Podemos não gostar de algumas coisas dele, mas antipapa ele não é. Porque antipapa é outra coisa. Agora, essa questão dele ter ido visitado líderes do Sudão, beijado os pés, o que esse Papa quer? Esse Papa quer fazer a unidade, né, com as pessoas das outras religiões. Não unidade de doutrina, unidade de, não sei, amizade, coisas desse tipo. Eu não sei, eu não vi esse vídeo, ele beijando o pé ali de pessoas do Sudão, não vi esse vídeo, mas se ele fez isso, certamente não foi para fazer um gesto de adoração, de aprovar o islamismo, não, entende? Eu tenho uma coisa comigo, eu nunca vou julgar o Papa. Quem sou eu para julgar o Papa? O Papa é o vigário de Cristo na Terra. Quem tem que julgar o Papa é Cristo, ok? Porque ele foi eleito para ser o vigário de Cristo na Terra. Não posso falar nada mais além disso, ok? Mesmo que eu possa não concordar com algumas atitudes dele, mas não vou julgar de jeito nenhum. Maria José Rocha Macedo, professor, se uma pessoa recebe missão através da Bíblia, locução interior e visão, buscou aconselhamento com pregador experiente, ele diz que deve ser obediente, porém outra parte dos católicos não considera e até ofende muito. O que fazer? O mesmo acontecendo, parte dos católicos diz que é Bento XVI que é Papa, parte diz que Papa é Francisco. Bom, vamos por parte aqui. O Papa é Francisco. Papa Bento XVI é Papa emérito, deixou de ser Papa, não volta mais a ser Papa ativo. Ele é Papa da reserva. A menos que haja um outro conclave e o conclave o eleja de novo, o que eu acho impossível pela idade dele. Então, o Papa é Francisco, não tem dúvida. Agora, com relação a essa questão da pessoa ter uma locução interior, ter visão, né, e, não sei, receber mensagem, receber direcionamento, é preciso tomar cuidado. Porque, veja bem, o Salmo 113, lá no versículo 16, Salmo 113 diz assim: os céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. O que quer dizer isso? Deus nos deu inteligência, vontade, liberdade, para a gente usar. Então, as nossas decisões aqui na Terra, eu vou abrir um comércio, eu não vou abrir um comércio, eu vou vender essa casa, não vou vender essa casa, eu vou comprar aquele terreno, não vou comprar aquele terreno, eu vou mudar de profissão. Veja, essas coisas, a gente não tem que buscar a resposta na Bíblia. Não, a gente tem que rezar, pedir a inspiração do Espírito Santo, a luz do Espírito Santo, e você fazer a parte humana. Então, por exemplo, se é um negócio que você vai fazer, estude o negócio com quem entende. Eu vou abrir uma padaria. Espera aí, eu entendo de padaria?
o local é bom para eu abrir uma padaria. Entende? Cuidado, eu já vi gente se quebrar nos negócios, porque alguém rezou por ela e disse, ó, vai em frente, tá tudo certo. A pessoa não estudou a questão, não examinou, se meteu de cabeça naquilo e depois deu errado. Não pode. Eu não estou dizendo aqui que Deus não guia, que Deus não orienta. Guia, orienta sim. Mas, veja bem, eu não posso deixar de fazer a minha parte. O Papa Paulo VI dizia assim, a mediocridade ofende o Espírito Santo. O que é a mediocridade? Mediocridade é você achar que Deus vai fazer tudo e está resolvido. Você vai fazer uma palestra, eu não preciso preparar não, porque eu sou carismático, eu vou rezar, na hora desta inspiração, e eu arrebento. Não, para com isso. Você vai preparar, você vai rezar e você vai preparar. Você vai estudar o catecismo, as encíclicas, os santos padres, e você vai contar com a inspiração do Espírito Santo. Porque senão você está caindo na mediocridade. O Espírito Santo não ajuda preguiçoso. Veja, gente, nós temos que entender uma coisa. Deus faz a parte dele, não a nossa parte. O que é a parte dele? A parte dele é a parte que nós não conseguimos fazer. Vou dar um exemplo. Você põe uma semente na terra, a semente vira uma árvore. Você é capaz de fazer a semente virar uma árvore? Esse milagre? Não. Então Deus faz. Mas tem uma coisa que Deus não faz. Sabe o que é? Colocar semente na terra, adubar o solo, fofar a terra, colocar água, matar as ervas daninhas. Isso Deus não faz. Por quê? Porque Ele me deu as mãos, a inteligência, a vontade para fazer isso. Então, a atividade nossa, a atividade é um consórcio. Eu faço uma parte, Deus faz o que eu não posso. Então, cuidado com essa atitude de querer deixar tudo para Deus. Eu não estou dizendo que eu não acredito em palavra de ciência, acredito em visão, acredito em locução interior, mas devidamente feito discernimento, para que a pessoa não se engane. Sabe, porque a gente tem um costume também de querer ir pelo caminho mais fácil. Deus falou, eu vou fazer. Pronto, aí eu não preciso mais fazer a minha parte. Opa! Aí é que muita gente entra pelo caminho errado. Sandra Barbosa, o mundo começou no Big Bang? Sim. Isso não nega a criação? De jeito nenhum. Sandra, quando o Gênesis fala que o mundo foi criado em 6 dias, aquilo ali é simbólico. É uma alegoria. O escritor sagrado, ele não tinha conhecimento de nada de ciência. Ele foi inspirado por Deus para colocar no Gênesis o quê? O que o Gênesis traz para nós? Verdades religiosas, não verdades científicas e históricas. O Gênesis traz o quê? Deus existe. Deus criou o mundo. Deus criou todas as coisas. Deus criou o homem e a mulher. Colocou o homem e a mulher na sua amizade. O homem e a mulher pecaram, foram expulsos do paraíso, perderam a graça e a amizade de Deus, mas Deus promete a salvação através do Salvador que viria através de uma mulher. Né? Gênesis 3,15, colocarei ódio entre ti e a mulher. É isso que o Gênesis fala. O Gênesis não é um livro de ciência nem de história, é um livro de verdades religiosas. Então aqueles 6 dias podem ser esses 13,7 bilhões de anos ou mais, que foi desde o Big Bang, aquele ovo cósmico que começou a se abrir, até chegar em nós, o homem e a mulher. Entende? Não fere a criação de jeito nenhum. Os papas todos já disseram isso. João Paulo II, Bento XVI, Papa Francisco, não há problema nenhum. A igreja acredita na evolução. A igreja só quer que se entenda o seguinte: essa evolução aconteceu porque Deus colocou na matéria uma força evolutiva, condições para a matéria evoluir. E a alma do homem não é criada, não vem da evolução da matéria. A alma é Deus quem coloca diretamente na hora da concepção do ser humano.
Aceitando isso, a igreja aceita a evolução perfeitamente. Heloísa Cláudia Vieira Gonçalves, gostaria de saber por que a maioria dos bispos não se pronunciam sobre o sino da Amazônia e sobre as aberrações de D. Cláudio Umes da Repam. Heloísa, os bispos têm voto de obediência ao Papa. Então os bispos, eles têm um certo receio de falar. Mas nós temos vários bispos aí que falaram contra o Instrumentum Laboris, ou seja, o instrumento de trabalho. Vimos aí Dom Ascona, escreveu aí umas 5, 6 matérias. Dom Antônio Keller, bispo lá de Frederico Westphal, falou. 2 cardeais falaram lá na Europa. Então, os outros bispos também pensam assim, pô, já tantos falaram, eu nem preciso falar mais. Entende? Também eu acho que aí, quando alguém já falou que precisa ser falado, não precisa todo mundo estar repetindo também, né? Agora, foram lá para o sínodo, e nós vimos que das votações, muitos votaram contra algumas coisas que foram propostas, né? Agora, com relação a D. Cláudio Umes, o Papa o escolheu para ser coordenador desse sínodo. Então fica complicado, né? Também os bispos se voltarem contra ele. O Papa nomeou. O bispo tem um voto de obediência ao Papa. Então, a coisa deve ser resolvida de outra maneira, por Deus, né? Se há erro na questão. Gerlane Bezerra Trajano, qual o significado do Antigo Testamento quando Jacó pede a José que coloque a mão embaixo da sua coxa? Gerlane, essa era um costume que os patriarcas tinham de passar uma bênção especial para um filho. É difícil para nós hoje entender perfeitamente o que significa que quisesse colocar a mão debaixo da coxa. Para eles tinha um sentido, né? Não sei dizer agora qual era o sentido, mas qual era o sentido assim, explícito. Era um sinal de transferência de uma bênção especial para aquele filho. Então Jacó amava José profundamente. Então quis deixar essa bênção especial. Nada mais do que isso. Kátia Siegel. Cruz invertida e cruz dupla são símbolos satânicos? Não são, Kátia. A cruz de dupla barra é a cruz universal que a gente encontra no Oriente. Não tem problema nenhum. A cruz invertida, eu não sei quem usa a cruz invertida, a gente não usa. Alguém disse que é sinal satânico. São Pedro morreu de cabeça para baixo. Ou seja, numa cruz invertida, né? Nada a ver. A igreja não coloca nenhuma palavra sobre isso. Mônica Zamperlini, professor, o padre da minha igreja, que frequento, vendeu um kit com água, óleo e sal bentos. Foram feitos para o cerco de Jericó e sobraram. Isso é permitido pela igreja. Eu acabei comprando, mas depois me arrependi, fiquei me sentindo mal com isso, como se eu estivesse comprando a bênção de Deus, por isso não quero usar em casa. Nem em mim, nem na minha família. Ô Mônica, fica tranquila. Eu acho que, não, entende? Se o padre está cobrando, certamente para preparar esse kit com água, que você fala aqui, água, óleo e sal, o padre teve que gastar alguma coisa, ele teve que comprar pelo menos 3 recipientes para colocar água, sal. Ele não está vendendo uma água benta, não é. Ele não está fazendo um comércio, ele está facilitando para as pessoas que querem ter essa água benta, esse sal bento, esse óleo bento, e ele, se ele teve um custo para isso, é justo que ele cobre um mínimo. Eu vejo, por exemplo, aqui, quando tem a missa do sábado santo, à noite, que a gente acende a vela, né? Muita gente esquece da vela. Então a pessoa vendendo vela lá dentro da igreja. E é ótimo, porque aí todo mundo pode comprar a velinha e acender ela. E ninguém está vendendo uma coisa sagrada. Ali não é esse o sentido, né? O vender uma coisa sagrada, que seria assim, abominável, seria se a pessoa vendesse aí, olha, eu vou vender um sabonete bento, vou vender água benta, vou vender... Não, aí não. Mas nesse contexto aí, do cerco de Jericó, para facilitar, o padre cobrar o custo daquilo, não vejo problema nenhum, não. Que mais aqui? Alexandre Kriegner.
Sobre a visão beatífica de Deus e a vida eterna nos céus, a falta de um ou mais parentes na comunhão celeste não seria causa de extrema aflição? Alexandre, eu não sei te explicar, mas não seria causa de extrema aflição. Por quê? Porque o céu é lugar de pleno gozo, onde não haverá lágrima, nem tristeza, nem nada. Isso é claríssimo da doutrina católica. Então, como resolver esse problema? Mas e se um parente meu, um irmão, foi condenado? Esquece isso, deixa isso com Deus. A gente não sabe explicar isso, fique com o seguinte: o céu é só alegria, é só festa. Não se preocupe, né? Eu não sei te explicar, eu só sei o que a igreja fala. São Paulo fala: olhos humanos jamais viram, ouvidos humanos jamais ouviram, coração humano jamais sentiu o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A visão beatífica de Deus é algo perfeito. Então, não se preocupe com esse problema. Tem certas coisas, gente, que nós não conseguimos saber, só Deus pode realmente explicar para nós, quem sabe, na eternidade. Luzia Márcia, preciso de um conselho. Tenho 30 anos de casada, mas durante esses anos eu sofri muito. Meu esposo nunca me deu atenção, ele sempre preferiu a família dele do que a minha, sempre deixou eu e nossos filhos em último lugar na vida dele. De 3 anos para cá eu entrei em depressão profunda, já tentei suicídio 3 vezes, estou fazendo tratamento psicológico, mas os médicos não veem melhor. O que devo fazer? Por favor, me ajude. Luzia, a igreja diz o seguinte: quando um casamento está sendo destrutivo para os cônjuges, a igreja aceita uma separação. Veja, não quer dizer que acabou o matrimônio, não, porque o vínculo matrimonial ele só extingue com a morte. Mas a separação física, mesmo que haja, o vínculo continua. Por isso que a igreja não permite que um casal separado fisicamente, cada um se case de novo, sem que haja a declaração de nulidade do primeiro casamento. Mas a igreja reconhece, está no Código de Direito Canônico, se a convivência dos dois, você está dizendo que você já tentou suicídio 3 vezes. Então, se é por causa dessa convivência mútua, não sei se, estou dizendo, aí é um caso que tem que ser analisado mais de perto, né? Não sei, até se uma separação física possa, se for isso, algo que possa trazer para você saúde, a igreja não proíbe. Não estou dizendo que é para você fazer isso, hein? Eu estou dizendo que a igreja não proíbe uma separação no caso de que os cônjuges estão se destruindo no seu relacionamento. Isso está no Código de Direito Canônico da igreja. Margarida Rodrigues, por que os anjos apareciam e orientavam as pessoas e hoje não acontece mais? Margarida, a gente sabe que na história da salvação houve momentos assim muito importantes, né? Um anjo apareceu para José em sonho. Por quê? Porque Herodes ia matar o menino e o menino era o filho de Deus, o Salvador, então Deus aí usa um anjo. Ou seja, são ocasiões muito extraordinárias que os anjos apareciam. Agora, há um brasileiro, né, o Pedro Siqueira, que ele diz que vê os anjos a toda hora. Né? E ele prega aí no Brasil inteiro. Eu não vou dizer que é verdade ou que é mentira, porque eu não tenho condição de discernir isso. Né? Nenhum bispo tem proibido ele de fazer as suas práticas, pregar sobre essas coisas. Se é verdade que o Pedro Siqueira tem as visões dos anjos, então os anjos continuam se manifestando. Ok? Muito bem. E pode ser que outras pessoas continuem tendo visões de anjos que a gente não saiba. Mas o importante, o que é? Os anjos existem. É dogma de fé. E nós temos que rezar a eles, sobretudo ao anjo da guarda. Né? Anjo da guarda, São Miguel Arcanjo. Caroline... Enique Piveta, o que esperar do fim do sino do professor? Enique, eu só espero agora o documento do Papa. O Papa disse que até o final do ano ele vai escrever um documento, uma exortação apostólica sobre o sínodo. Eu acho que tudo que passou, a gente não tem que levar ainda em consideração assim,
100%. Tem que esperar a palavra final do Papa. O que vai valer para a Igreja é a exortação apostólica do Papa. Então vamos esperar para a gente poder fazer uma análise. Ok? Agora são perguntas do Facebook. A Caroline Loura pergunta o seguinte: professor, como filhos da Igreja, confiamos que o Espírito Santo guiará o Papa Francisco na publicação da exortação apostólica. Eu também confio que o Espírito Santo vai guiar o Papa. Porém, qual sua impressão sobre o documento final do Sínodo da Amazônia? Bom, o documento que foi entregue para o Papa, eu também não gostei de algumas coisas que acontecem, que aparece ali. Não é? Quando fala, por exemplo, bom, eles pediram ali o documento final, que foi entregue para o Papa. Foi pedido, por exemplo, que possa haver homens casados, sacerdotes, ali na Amazônia. Isso tem um certo perigo, porque pode abrir uma exceção para outros lugares e outros lugares quererem isso. Bom, se o Papa autorizar ordenar homem casado, ele não quebra nenhum dogma da Igreja, porque a Igreja já teve homens casados e tem. Nos Estados Unidos tem muitos padres casados que vieram do anglicanismo e foram reordenados na Igreja. Mas eu não creio que o Papa vá autorizar, não, porque o Papa Francisco já falou que ele é a favor do celibato. Então, eu espero isso. Outra coisa que apareceu no documento que foi entregue para o Papa, que também, sinceramente, eu não gostei, é quando fala do introduzir um rito amazônico. Que rito amazônico é esse? Aí eu vejo o perigo de haver aí a tal teologia indígena, ou uma liturgia indígena querendo entrar aí, né? Uma enculturação mal feita aí. Eu acho isso perigoso, está escrito lá. Né? Depois foi colocado também o pedido para que o Papa possa autorizar diaconisas. Também não gostei. Por quê? Porque o Papa já fez uma comissão para estudar a questão de diaconisa na Igreja, e a comissão entregou para o Papa o seguinte parecer: nunca houve diaconisa na Igreja ordenada, ou seja, que recebeu o sacramento da ordem. Então o Papa Francisco disse, então, não vou autorizar a diaconisa. Olha, se o Papa já disse isso, por que vai pedir para o Papa de novo? O Papa já estudou a questão. Então esses 3 pontos realmente são conflitantes. E agora aí, eu espero também que o Espírito Santo vai guiar o Papa e ele dê aí a resposta exata. Pedro Correia, os santos passaram pelo purgatório ou já foram enviados diretamente para o céu? Pedro, não tem como a gente saber isso. Pode ser que os santos tenham passado pelo purgatório. Esse passar pelo purgatório é uma expressão assim, a gente usa, mas difícil de explicar, né? Eu quero dizer aqui o seguinte: há um dogma de fé proclamado pelo Papa Bento XII, lá por volta de 1400 ou 1300 e pouco. O Papa Bento XII disse o seguinte, né? Aqueles que morrem na amizade de Deus, ou aqueles que após uma purificação chegam à santidade, vão para o céu, estão na comunhão com Deus, ou seja, são santos. Então, segundo o dogma proclamado pelo Papa Bento XII, alguém pode ter chegado ao céu passando pelo purgatório. Não tenha dúvida disso. E aí, meus irmãos, vejam bem, o Papa colocou isso como dogma de fé. Ele fala do purgatório. Então, o purgatório é dogma de fé. Muito bem. Luciano de Souza. Professor, queria saber a sua opinião sobre a reportagem, abre parênteses, mídia de uma televisão, que não vou pronunciar para não dar crédito, que estão passando aos domingos sobre a escola do Arauto do Evangelho, onde os responsáveis dão tapas na cara dos alunos e que eles ensinam que os alunos não são importantes. Segundo a reportagem, será verdade? Luciano, eu não sei dizer para você qual é a pedagogia de ensino lá dos arautos dos evangelhos. O que eu sei é que eles são assim, tradicionalistas, um regime tanto assim espartano, né? E não sei, de repente esse tipo de coisa pode fazer parte do treinamento, por incrível que pareça. Agora,
O que nós sabemos? Que está havendo uma investigação por parte do Ministério Público e está havendo uma investigação também por parte da Igreja, porque o Papa instituiu o cardeal Dom Damasceno para ser comissariado lá dos Arautos do Evangelho. O que é comissariado? É alguém que vai responder ali pelos arautos até que essas coisas se esclareçam. Entende? Então, mais uma vez, eu acho o seguinte, eu acho que nós temos que esperar o resultado, tanto da investigação civil, quanto a investigação do Vaticano, para a gente poder ter mais certeza. Né? Eu quero dizer aqui o seguinte, eu não estou querendo justificar isso que foi mostrado aí de jeito nenhum, que eu não sei se é verdade ou não é. Eu só quero dizer o seguinte, quando eu era cadete na Academia Militar de Agulhas Negras, nós tínhamos uns treinamentos assim de anti-guerrilha, que era o tempo das guerrilhas no Brasil, 67, 68, onde nós tínhamos treinamento, onde a gente sofria verdadeiras agressões, né? Mas isso era treinamento, para que quando você enfrentasse uma guerrilha, você estivesse preparado. Então, havia soldados que jogavam bombas na gente, bombas de trotil, claro, tudo devidamente controlado, né? Havia, assim, espécie de ofensas, tal, para mexer. Isso era treinamento de fortalecer a psique da pessoa. É como os Marines americanos também têm, entende? Não sei se os arautos estão querendo usar algo desse tipo aí. Veja, não estou querendo justificar nada, entende? Eu só espero a avaliação civil e religiosa para a gente ter certeza das coisas. Muito bem. Rosineide Mendes, descobri que uma pessoa que diz ser cristã autêntica e líder, porém é a favor do aborto. É possível essa pessoa continuar dando mensagens sobre Cristo? Eu acho difícil. Por quê? Porque, meus irmãos, o aborto é considerado pela Igreja crime, pecado gravíssimo. Tanto assim que a pessoa que pratica o aborto ou ajuda a praticar o aborto é excomungada da Igreja. Ok? Eu penso que uma pessoa que é a favor do aborto e ensina isso, ela nem devia comungar. Por quê? Porque ela está ferindo a lei de Cristo, a lei de defesa da vida. Só Deus é Senhor da vida. Realmente essa pessoa, se ela é católica, ela precisa se converter. Miguel Arcanjo, percebo que algumas imagens católicas fazem sinais com as mãos, com os dedos, e que se parece muito com os sinais utilizados pelos maçons. O senhor já estudou sobre essas? Não, nunca estudei, nunca vi, e não sei bem do que se trata, não, entende? Como faz com a imagem, se ela ali estiver influência? Olha, uma imagem, para ser feita e para ser divulgada, propagada, fabricada, ela precisa ter autorização eclesiástica. Ou seja, eu quero fazer uma imagem de Nossa Senhora, não sei, das montanhas, vamos inventar um nome aqui. Eu faço uma imagem, explico por quê, senhor bispo, porque Nossa Senhora apareceu ali na montanha para alguém e alguém fotografou e eu estou aqui, estou fazendo suposições, tá? Então, se o bispo autorizar, acabou. Não importa qual é o sinal que a imagem está fazendo ou não está fazendo. Eu nunca vi sobre isso, tá? Elisângela Almeida, é verdade que obtemos indulgências ao fazer o sinal da cruz e ao rezar o terço e para o dia dos finados? É verdade, sim. Porque tem dois tipos de indulgência. A indulgência parcial e a indulgência plenária. Eu tenho um livrinho sobre o que são as indulgências e que eu coloco ali as 70 orações indulgenciadas. Orações onde você ganha uma indulgência parcial ou indulgência plenária. É esse livro aqui, o que são as indulgências. Um simples sinal da cruz bem feito, você ganha indulgência parcial, sim. Está escrito aqui nas 70 orações indulgenciadas que o Papa Paulo VI publicou na Constituição Apostólica sobre as indulgências. Aqui tem 70 orações indulgenciadas, né? É o item que chama obras e orações indulgenciadas, ok? Um simples
Pai Nosso, o terço, uma esmola que você dá, tudo vale como indulgência parcial. Agora, tem as indulgências plenárias. Né? Por exemplo, a pessoa pergunta aqui para os finados. Do dia 1º de novembro até o dia 8, o documento do Papa Paulo VI instituiu a Semana das Almas. Então você pode ganhar a cada dia uma indulgência plenária para uma alma do purgatório. O que é indulgência plenária? É uma indulgência que liberta a alma do purgatório para o céu. Se a coisa for feita direitinho, o Papa Paulo VI autorizou. Então o que você precisa? Primeiro, uma confissão bem feita, uma renúncia a todos os pecados. Segundo, participar da Eucaristia e comungar. Terceiro, rezar pelo Papa, um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória, no mínimo isso, por intenção do Papa. Então, essas três coisas nunca podem faltar, ok? Veja aí, rezar pelo Papa, participar da Eucaristia e uma confissão. E depois, a quarta condição, nesta semana dos mortos, é você ir a cada dia no cemitério e rezar por uma alma. Uma alma a cada dia você pode oferecer indulgência plenária. Agora, durante o ano inteiro, todo dia você pode conquistar uma indulgência para uma alma. Fazendo o quê? As três coisas não mudam. Confissão, comunhão e rezar pelo Papa. A quarta condição, em qualquer dia do ano, a quarta condição você escolhe entre quatro alternativas. A quarta condição você escolhe entre quatro alternativas. Ou você reza um terço em família, diante de um oratório, ou na sua comunidade. Ou você faz a via sacra na igreja, aqueles quadrinhos todos. Ou você faz meia hora de adoração ao Santíssimo, ou você faz meia hora de leitura bíblica orante, lendo a Bíblia, meditando, rezando durante meia hora. Ok? Tá aí. Ronaldo Severino. Queria saber a opinião do professor sobre a imagem da Pachamama, que foi levada para o sínodo da Amazônia, colocada em andores e igrejas no Vaticano, sendo feito um ritual profano no jardim do Vaticano. Ô Ronaldo, eu não sabia o que era esse negócio de Pachamama. Acho que a maioria do povo também. Aí eu fui procurar lá na Wikipédia, lá, o que ele diz lá. A Pachamama lá da Wikipédia está escrito assim. A tradução é Mãe Terra, né? E aí diz exatamente isso a Wikipédia. É uma deidade máxima dos povos indígenas dos Andes Central, ou seja, uma deusa dos povos indígenas dos Andes Central. Uma deusa que eles chamam de deusa da fertilidade. Então tá aí. Então, para os índios é uma deusa. Bom, eu vi que pegaram essas imagens que estavam lá numa igreja dos carmelitas, lá em Roma, jogaram dentro do rio Tibre, né? E a imagem boiou, não afundou, e a polícia italiana recuperou e levou lá de novo para o Vaticano, e o Papa deixou, inclusive, colocar na Basílica de São Pedro, no encerramento do sino. E o Papa disse o seguinte: para mim é apenas um símbolo, não é Deus, é um símbolo, por isso que ele deixou. Bom, se o Papa encara que é apenas um símbolo, né, a conceituação que ele dá para aquilo ali, certo? Para ele não é uma deusa nem nada, é um símbolo que representa, não sei, a Amazônia. Agora, a Amazônia tem a Nossa Senhora de Nazaré, né? Eu sinto, não sei se foi colocado lá, a imagem de Nossa Senhora de Nazaré, mas o Dom Ascona falou muito disso. Por que não colocaram a imagem de Nossa Senhora de Nazaré, que é a padroeira da Amazônia? Isso eu acho que deviam ter feito, né? Tá aí. Tem duas perguntas aqui que são muito longas, eu vou deixar para o fim se eu tiver tempo. Eu queria pedir a vocês que mandem perguntas resumidas, porque são muitas perguntas. E aí não dá tempo. Nós já estamos aí com quase 1 hora de programa, já para terminar. A Isaac Magno de Jesus, Isaac coloca o seguinte: o que a igreja diz sobre a interpretação de sonhos? Isaac, a igreja não tem uma palavra assim oficial. Cada caso é um caso. O sonho pode ser uma coisa puramente natural, como pode ser uma coisa sobrenatural, mas ele tem que analisar caso a caso. Tive muitos sonhos estranhos e queria saber o seu significado. Isaac, procure primeiro uma pessoa entendida de psicologia ou até um psiquiatra.
Porque o sonho é alguma coisa que normalmente vem do lado do nosso inconsciente. Inclusive, os terapeutas, os psicoterapeutas, que às vezes estão com uma pessoa em tratamento, eles até pedem que a pessoa que sonha, quando acordar, escreva o sonho. Porque o sonho pode revelar algum conflito interior que está no inconsciente. Entende? Então, se é sobrenatural ou não, depende de uma investigação, de um discernimento, né? Hugo Leon, o Papa São João Paulo II permitiu, em nome do ecumenismo, que colocasse uma imagem de Buda em cima do sacrário. Hugo, eu nunca vi falar disso, sinceramente. Que fizesse um símbolo de Shiva em sua testa. Também nunca tomei conhecimento disso. Celebrou missa ao lado de mulheres africanas com seios para fora e beijou o Alcorão. Do Papa João Paulo II, também eu não vi isso. Sinceramente, não vi porque eu não vi mesmo. Eu acompanhava o Papa João Paulo II de perto. Não seria isso ações heréticas e o princípio de tudo acontece na igreja hoje? Veja, gente, o Papa João Paulo II é santo, foi canonizado. Quando um santo é canonizado, a igreja examina tudo o que ele fez. Se ele fez alguma coisa errada, ele não é canonizado para a canonização. Ora, se o Papa foi canonizado, não houve nada de errado. Eu não sei o que o Papa fez, mas o que ele fez, a igreja considerou que não foi errado. Rosalie Acioli, no final do credo niceno-constantinopolitano, dizemos que cremos em um só batismo. Por que então a renovação carismática insiste em um batismo no Espírito Santo? Para quem cumpre o que a igreja termina, um só batismo. Rosalie, o batismo no Espírito Santo, que a renovação carismática fala, não é um batismo sacramento. A palavra batismo significa mergulho. Então a expressão batismo no Espírito Santo, o que a renovação carismática católica quer explicar com isso? É um reavivamento do Espírito Santo. O Espírito Santo que já está na pessoa, ele toma conta da vida da pessoa. Muitas vezes ele está aqui, às vezes ele está meio aprisionado pelo nosso pecado, pelas nossas preguiças, entendeu? Pelos nossos maus comportamentos. Então, o que é o batismo no Espírito Santo? É uma conversão profunda, em que a pessoa deixa o Espírito Santo ser libertado dentro dela. Né? E é isso que se pratica na renovação carismática. Não é um novo batismo, de jeito nenhum. Quem é batizado não pode ser batizado de novo. Vitor, aliás, aqui eu tenho a pergunta, deixa eu ver aqui, da Maria de Souza. Gostaria de saber por que a catequese de adultos para a primeira, sobre a catequese de adultos para a primeira Eucaristia, como proceder? Maria, a catequese, ela precisa ter 4 pontos básicos. Primeiro, o credo. Então, explicar para o adulto bem o que é o credo. Então, é assim que a metade do catecismo é sobre o credo. Segundo, os sacramentos. Explicar os sacramentos. Terceiro, a moral católica baseada nos 10 mandamentos. E quarto, a espiritualidade baseada nas orações. Então, esses 4 pontos são os 4 pontos básicos. Então, você pode pegar o catecismo, por exemplo. O catecismo tem, assim, sempre a parte que ele resume cada sessão, pegar os resumos de cada sessão, né, e colocando para aí, a catequese de adulto. Agora, certamente toda a paróquia tem uma orientação sobre isso, né? Pode ser que tenha até manuais para essa catequese, né? Maria Isabel, eu gostaria de saber como se reza o rosário. Eu rezo assim: creio, Pai Nosso, 3 Ave Marias, depois mistérios gozosos, luminosos, dolorosos e gloriosos. Termino com a Salve Rainha. Tá certo, Maria. O importante no rosário é o quê? É a contemplação dos 5 mistérios, ok? Em cada terço, com as 10 Ave Marias e o Glória no final. Pai Nosso, 10 Ave Maria e o Glória. As outras coisas a mais, rezar o credo antes, rezar 3 Ave Maria, isso a pessoa faz se quiser. Muita gente faz e é bonito. Mas a essência é a contemplação dos 5 mistérios com a oração do Pai Nosso, 10 Ave Marias e Glória em cada mistério. Outras coisas que a pessoa coloca, tudo bem, à vontade. Reliane Amaral, gostaria de saber sobre promessa feita a Deus. Se uma pessoa promete e depois não cumpre em razão de ser difícil,
e também sobre prometer para outra pessoa pagar a promessa, teria como substituir, seria pecado não cumprir. Bom, primeira coisa, Reliane, não se pode fazer uma promessa para outra pessoa cumprir. Tem mãe que faz uma promessa para o filho cumprir. Não faça isso, tá certo? Se você fez uma promessa e você não conseguiu cumprir, então é o seguinte, vá a um sacerdote, numa confissão que você fizer, e conta para ele. Pede ao padre, eu fiz uma promessa, não consegui cumprir, posso mudar essa promessa por uma outra coisa que eu consiga fazer? O padre autorizou, tranquilo, o padre, né, ele tem essa permissão de Deus. Silvia Akemi Mori. É possível algum ensinamento que esteja em livros de santos já canonizados pela Igreja, que esteja em contradição com a doutrina da Igreja? Essas obras publicadas, se estivessem mesmo contra alguma doutrina ou verdade de fé, não deveriam ser recolhidas para não levar quem as lê ao erro? Para a canonização, além dos milagres, a Igreja não verifica sua vida, seus ensinamentos que a pessoa parou. Eu acabei de dizer aqui, Silvia, que a Igreja, quando canoniza alguém, a Igreja verifica todas as obras, ok? Agora, veja bem, segundo o costume da época, pode ser que o santo daquela época faça alguma coisa que hoje não seja mais possível. Por exemplo, a Igreja tem os patriarcas como santos. Abraão, Moisés, Davi tem como santos. Mas veja bem, eles viviam num contexto diferente. Abraão tinha mais de uma mulher. Davi teve várias mulheres. Isso não era pecado, por quê? Porque na época deles, isto era aceito como uma moral válida. Então, também tem que se olhar isso. O que a Igreja faz é o seguinte, vai canonizar um santo hoje. Então, examina hoje o que ela escreveu. Dentro da doutrina que a Igreja ensina com clareza hoje. Se houver erros, heresia e tal, a Igreja não canoniza. Entende? Então, dificilmente a gente vai achar algo que possa ser erro no escrito passado de um santo. Pode ser alguma coisa que precisa ser mais bem explicado. Entende? Por exemplo, vou dar aqui um exemplo. São Tomás de Aquino aceitava a pena de morte de um herege. Aceitava. Lá? Mas isso era em 1200. São Tomás de Aquino dizia assim, se alguém falsifica a moeda do rei, é enforcado pelo rei. E aquele que falsifica a fé, que leva a alma para o inferno, é muito mais grave. Então São Tomás aceitava. Claro que hoje a Igreja não aceita. Hoje a Igreja não aceita. Mas veja bem, então, no tempo dele que ele ensinou isso era uma coisa. Hoje, no nosso tempo, é outra coisa. Você entendeu? Então isso é que pode acontecer. Vera Vilela, o ministro da Sagrada Comunhão pode abrir o sacrário para adoração quando a hóstia está visível em um ostensório mais simples? Ô Vera, isso eu penso que tem que ser feito com autorização do pároco. Né? Eu vejo de vez em quando o ministro, ele vai arrumar as âmbulas dentro lá do sacrário, ele abre e deixa um pouco a portinha do sacrário aberta, se ajoelha ali, faz uma pequena adoração e o Cristo fica visível ali, não no ostensório, mas na âmbula, né? Eu penso que isso ele deve fazer com autorização do pároco. Eu estou dizendo isso porque eu nunca li nada que diga sim ou não explicitamente sobre isso, tá? Eu sei que antigamente só quem abria o sacrário era um padre. O leigo não abria o sacrário antigamente, entende? Mas hoje eles têm permissão dos bispos para fazer isso. Então aí tem que ver em que nível eles podem fazer. Emília Gonçalves, a Igreja é contra ou não a aceitação da cremação? Já ouvi uma opinião dizendo que a cremação não é aceita pela Igreja. Emília, o catecismo da Igreja diz que a cremação pode ser feita assim, tá? Só que tem uma coisa, a Igreja prefere o sepultamento. Agora, uma coisa é importante dizer. Tem um documento da Igreja que fala o seguinte, quando os parentes recebem, né, os restos mortais da pessoa que foi incinerada, que foi cremada, aquela caixinha com as cinzas, aquilo ali é como se fosse o corpo da pessoa. Então, essas cinzas,
o documento da igreja fala, não pode ser jogado na terra, na água, numa planta. Não, deve ser sepultada, como se fosse o corpo da pessoa, porque são os restos mortais da pessoa, certo? Marlene Zanelato, gostaria que o senhor falasse sobre uma notícia que eu li, que uma juíza mandou parar uma obra em Aparecida por pedido de uma associação de ateus. Isso procede? Marlene, é verdade. Uma juíza aqui em Aparecida proibiu. E a prefeitura de Aparecida já recorreu na justiça para... eu penso que a prefeitura vai ganhar. Por quê? Porque já existe uma enorme imagem de Nossa Senhora Aparecida ali, né? Nós temos imagens de santos até nas ruas e tal. Quer dizer, eu penso que o juiz, não sei, essa juíza na primeira instância, mas eu acho que numa segunda instância é capaz dessa medida ser derrubada. Vamos esperar para ver. Ok? Edilene Corina, meu marido há muito tempo não confessa e comunga. Após uma conversa com um amigo evangélico, ele parou de ir à missa, agora vai muito pouco, mas não recebe a comunhão. Se eu falar, fica pior. O que devo fazer? Rezo diariamente o texto da misericórdia com essa intenção. Edilene, eu acho que você já achou o caminho. Se você acha que falar é pior, então reze mesmo, ofereça por ele penitência, quem sabe algum amigo possa influenciá-lo, né? Reze porque Deus ouve as nossas orações. A oração sempre vai ter uma resposta de Deus, não desanime disso. Maura de Barros, professor, quando a pessoa sai da igreja católica e casa na igreja protestante, ela peca. O Mauro, a igreja chama isso de apostasia. Apostasia é você abandonar a igreja, abandonar a fé. É pecado grave, apostasia. Entende? Agora, tudo depende, tem as agravantes e tem as atenuantes. Até que ponto a pessoa sabe disso? Até que ponto ela foi formada na fé católica? Você entendeu? Então, tem agravantes e tem atenuantes. Em princípio, é um pecado grave. Mas, dependendo das atenuantes, pode ser, até a culpa pode ser diminuída, não sei. Bom, cumpri aqui todas as perguntas que já tinham chegado. Eu tenho aqui muitas outras perguntas. Olha, já são 20 horas e 7 minutos. Eu penso que tanto vocês quanto eu já estamos cansados, né? Então eu vou terminar, eu só quero lembrar que todos os meus livros, que eu já mostrei aqui, todos eles, livro de formação, né, tem essa coleção Formação Católica e outros livros, vocês podem encontrar no nosso site loja.cleofas.com.br, ok? Eu quero lembrar também que essa live que nós acabamos de fazer aqui, ela vai estar também disponível no meu canal YouTube, Professor Felipe Aquino, tá certo? Então alguém possa querer ver. E por favor, não tirem um pedaço da live e coloquem para outros lugares, porque às vezes as pessoas tiram uma colocação fora de um contexto e a gente sabe que aí alguma coisa tirada do contexto vira pretexto, né? Então, quer publicar, publica tudo, ou então não publica nada, por favor, para não dar mal entendido. Bom, desejo a todos uma boa noite, que Deus abençoe a todos nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.